Vai fazer o Enem ou o vestibular? Tá esperando o que para ser o mais novo membro do Aprender Aulas? Com o nosso canal, você se prepara para o Enem e vestibulares de todo o país. São cursos completos, aprofundados de todas as disciplinas, incluindo gramática e redação. Seja mais um membro agora mesmo e comece a planejar o seu futuro hoje. Pode acompanhar no canal do YouTube, né? Tem as aulas prontas aí, aulas magnas, né? Por professores excelentes, onde você pode acompanhar na íntegra, beleza? Aqui é uma revisão, aqui é para você que já está naquela pegada na hora final, tá? E se você não está nessa pegada ainda, está começando agora, então acompanha, fica firme aí, beleza? Pessoal, biologia então, qual que é o ponto-chave aqui do Enem, tá? Nós temos dentro da área das ciências da natureza 45 questões. E a biologia você pode esperar, tá? Por 12 a 15 questões desse conteúdo. Ela pode aparecer diluída nos conteúdos de química e física, mas você tem que prestar atenção aqui nas específicas de biologia, que contemplam só ela. Qual que é o primeiro ponto? Qual que é o ponto-chave para a gente começar? Moléculas, células e tecidos, tá? E aí, é muita coisa, né, pessoal? Você lembra aí, são 3 anos do ensino médio aqui, praticamente. Mas eu vou facilitar para você. Moléculas, lembra de nutrição, pessoal. Nutrição. Então você aí que é fitness, você que está no ritmo aí da academia, você conhece muito bem, você conhece melhor do que eu. Para nutrição, o que a gente precisa? Carboidrato, certo? Carboidrato. A gente precisa também de lipídios. Precisamos também de proteínas e também, o último, mas não menos importante, das vitaminas, certo? Todas essas moléculas aqui, pessoal, tem uma coisa em comum. Todas elas são orgânicas. Tem o carbono ligado ao hidrogênio. Carboidrato, fonte primária de energia. Então você precisa de energia, está lá no meio da prova. Vou comer o quê? Uma fonte de carboidrato. Uma fruta, por exemplo. Mas eu sei que você vai pensar no chocolate, mas uma fruta resolveria seu problema. Lipídio, nossa fonte de reserva. Do jeito que eu estou aqui, pode vir uns 10 Enem que eu aguento. Reserva de energia, tá? Proteínas, pessoal, é estrutura. Se você pegar um indivíduo de 60 quilos e secar ele, é um crime, mas sobram 12 quilos ali de proteína, tá? Então é muita parte do nosso corpo é proteína, tá? E as vitaminas, pessoal, que estão em baixas concentrações, mas regulam o nosso metabolismo. Então lembra aí que todas essas substâncias, né, todas essas moléculas são orgânicas. Mas nós temos as inorgânicas também, que é o caso da água e dos sais minerais, certo? Essas moléculas aqui, pessoal, elas não são em menor concentração, elas são inorgânicas. Isso significa que elas não necessariamente têm carbono, tá? E esse carbono não vai estar ligado ao hidrogênio. A água, você sabe, as propriedades químicas dela é o que favorecem a presença dela na vida. A maior parte do nosso corpo é água. E os sais minerais, semelhantemente, tá? Mas aí não é orgânico, mas semelhantemente as vitaminas também regulam o nosso metabolismo, beleza? Pessoal, saindo dessa parte de nutrição de moléculas, a gente tem que falar de um assunto muito importante também, que é a respiração, tá? A respiração celular, pessoal, é um conteúdo que gera muita dúvida, mas eu vou facilitar para você. A respiração celular, ela tem ali como fim a produção de 32 moléculas de ATP, ou seja, as nossas moléculas de energia. O ATP é como se fosse uma pilha recarregável, certo? Quando você usa, você gasta ele, e aí o que você faz com a pilha? Você joga ela fora? Não, ela é recarregável. Então você mantém a molécula ali, você gasta o fósforo dela e depois você recupera ela, tá? Então o ATP é a nossa molécula de energia. E aí, pessoal, a respiração celular tem 3 etapas. Glicólise, certo? Que nos gera 4 moléculas de ATP, porém ela tem ali como saldo apenas 2 moléculas de ATP. A segunda etapa é o ciclo de Krebs, ou o ciclo do ácido cítrico, que roda 2 vezes, tá? Guarda essa informação, roda 2 vezes, e aí para cada vez gera um ATP. O saldo total, então, 2 ATP. E aí, pessoal, a última etapa é a cadeia transportadora de elétrons. Essa cadeia gera ali mais ou menos 28 ATP, certo? O que totaliza a nossa soma ali de 32 ATPs, beleza? Cadeia elétrica
Como que eu posso lembrar disso? Pessoal, é uma barragem, como se fosse uma hidrelétrica. Ela fica retendo os prótons ali, e aí quando precisa gerar energia, ela descarrega esses prótons e gera tudo isso aí de ATP, tá? Todas essas moléculas de energia para você, beleza? Cada mitocôndria vai gerando essa energia. Pessoal, glicólise ocorre no citoplasma, o Krebs ocorre no citoplasma mitocondrial e a cadeia transportadora de elétrons ocorre no espaço entre membranas, entre a membrana da mitocôndria e do citoplasma. Isso é importante você lembrar também. Outra característica muito importante para o Enem, pessoal, os hormônios. Os hormônios, gente, tem vários, são várias glândulas, você precisa lembrar de todos, tá? Mas foca nesses dois aqui, ó, insulina e glucagon, certo? Esses dois, pessoal, tem um chavão aí para você lembrar. Se você for ver cada característica, você pode se confundir. Então, não pensa muito na minha explicação, mas pensa na explicação do Grelo para essa relação aqui, né? Então, ele tem lá a música. Hoje eu levantei da cama, tomei meu café. Se eu levantei da cama, eu estou de jejum. Não tem como eu estar comendo e dormindo, certo? Então, pessoal, se eu acordei, o glucagon está presente ali. Eu acabei de acordar, o glucagon está passando no meu sangue. Aí ele está pegando a glicose das células e jogando para a corrente sanguínea, tá? E aí, beleza, aí continua a música. Hoje eu levantei da cama, tomei meu café. Nesse café, pessoal, tem um melaço ali, um açúcar que você colocou. Aquela glicose vai fazer um sinal para o seu pâncreas de que ele precisa produzir a insulina, certo? Então hoje eu levantei da cama, tomei o meu café, dei um beijinho nas crianças, o pico de insulina subiu lá. A hora que eu tenho glicose no meu corpo, a insulina subiu, passou a ser ativa ali na corrente sanguínea, essa glicose que estava no sangue passa para as células e eu tenho energia, certo? Então, hoje eu levantei da cama, tomei meu café, dei um beijinho nas crianças e eu coisei com a mulher. Da onde que veio essa energia? Da insulina, que colocou a glicose ali nas suas células, beleza? Então lembra aí dessa historinha, né? Lembra, já acordei, tomei o meu café, qualquer relação da insulina e do glucagon pode te ajudar. Lembrando que no Enem, pessoal, pode cair gráfico, tá? Então lembra de interpretar gráficos em relação a isso. Baixou ali, baixou não, subiu ali a glicose, subiu a insulina também, beleza? Caso contrário, é diabetes, beleza? Outro fator muito importante aí sobre células e tecido, pessoal, é que você tem que entender a história da célula no nosso planeta. Todas as células, procariontes e eucariontes, têm um ancestral em comum, certo? A célula, pessoal, ela começou ali com um tipo de procarionte, que é aquela célula sem núcleo, tá? O procarionte, né, sem núcleo, então, ele passou a ter ali um sistema de endomembranas. Com as membranas, pessoal, vieram várias organelas ali nesse combo. Dentre elas, o núcleo, que nada mais é do que uma membrana ao redor do material genético, certo? O retículo endoplasmático rugoso, que é uma membrana também. O retículo endoplasmático liso, que é uma membrana também. E o complexo de Golgi, que é uma outra membrana, certo? E aí, pessoal, num processo de endossimbiose, ou seja, uma simbiose interna, é igual o Venom e o Homem-Aranha, tá? Nessa simbiose interna, a gente captou ali um procarionte, pessoal, que deu origem à mitocôndria, que nos fornece energia, a gente viu lá em respiração celular. Então, mitocôndria. E tem também nas plantas, tá? A capacidade de fotossíntese das plantas vem do cloroplasto, que é um tipo ali de cianobactéria que foi englobada no passado através da teoria de endossimbiose. Então, as duas organelas que fornecem energia para as células modernas, mitocôndria para todos, né, os seres vivos, e o cloroplasto ali para as plantas e para as algas também, essas organelas são, na verdade, procariontes que ficaram ali. Nós temos algumas evidências, material genético próprio, dupla membrana, e assim vai, tudo isso para você revisar, tá bom? E aí, pessoal, da parte de tecidos, vale a pena você dar uma estudada, principalmente nos tecidos musculares, tá bom? Lembra aí que existem, né, dois tipos principais, os estriados e o liso. A musculatura lisa é a musculatura do nosso intestino, que você não controla, então é involuntário. E a estriada, ela pode ser voluntária no caso do músculo dos nossos braços e involuntária no caso do músculo do coração, beleza? Mas pode ser que caia aí todo tipo de tecido, tá?
E aí, pessoal, já avançando aqui para um outro tópico que é muito importante, sempre está aí no Enem, tá? Inclusive o Enem é famoso por isso, é a ecologia no Enem, beleza? A ecologia, pessoal, ela pode trabalhar vários tópicos. Ela pode trabalhar sobre biomas, certo? E aí sobre biomas, pessoal, você tem que estar ligado no quê? Nós temos no Brasil Mata Atlântica e a Floresta Amazônica, são as nossas florestas. Caatinga, nosso bioma exclusivo, ímpar. Não tem nada parecido com a Caatinga no mundo, tá? Só ali na região do Nordeste. Nós temos também o Pantanal, pessoal. O Pantanal é como se fosse uma zona alagável. Como se fosse, não, ele é uma zona alagável. Então, em épocas do ano que ele está cheio, em épocas que ele está na seca, tá? Mas a seca, o rio ainda está ali, ele só não está tão transbordante. E uma coisa legal sobre o Pantanal, pessoal, ele faz divisa com o Chaco, que é um bioma que não tem aqui no Brasil, ele é um bioma ali daquela porção ali do Paraguai, da Bolívia, tá? Então, esse Gran Chaco, ou Gran Chaco, né, ele vai fazer essa fronteira e isso pode cair num contexto para você, tá? Outra coisa muito importante, pessoal, dos biomas tem também as pampas lá no Rio Grande do Sul, tá? Que é uma zona muito produtiva, beleza? Lembra disso, é uma zona muito produtiva, tá? É uma zona ali de pastos e tudo mais, é muito importante para o nosso país. Outra coisa importante aqui em ecologia, os ciclos biogeoquímicos. E o nome já te denuncia o que ele é. O ciclo bio, aqui ó, essa parte bio, porque vai passar no interior de um organismo, vai passar no interior de um ser vivo, tá? Geo, porque vai fazer parte ali do solo ou da litosfera, que é a parte de rochas, tá? Então, o gel vai estar incluso aí nesse ciclo. E a parte química, pessoal, é lógico, são compostos, são químicos, é verdade. Mas o principal é a mudança de estados, tá? Então, por exemplo, no ciclo do nitrogênio, você tem ali um estado do composto que ele está mais líquido, um estado gasoso, um estado que está ali sólido, né? Na própria molécula em si. Então, tudo isso envolve aí os ciclos biogeoquímicos, beleza? Outro ponto fundamental aí, né, na ecologia são sim os desastres ambientais. E o Enem é famoso por isso. É quase como se a gente fizesse aqui uma aposta do que pode cair. Então, para a gente não apostar, vou passar todos para vocês, tá? Primeiro ponto, pessoal, crescimento populacional pode ser considerado um desastre ambiental. Por quê? A não direção da população, pessoal, quanto ao seu número de habitantes, pode gerar um problema, beleza? Não é todo o planeta, ele não comporta aí uma quantidade infinita de seres humanos, então é um problema que a gente está passando, tá? A própria ONU, né, ao fazer a contagem ali, as próprias expectativas de seres humanos para o futuro, pessoal, está baixando o número. Ou seja, antes achava, né, que a gente ia chegar em 10 bilhões lá em 2050. Agora já imagina ali 2070, 2075. Por quê? Não está comportando tanto ser humano assim. Outro ponto, pessoal, poluição atmosférica, tá? A atmosférica vai envolver efeito estufa, vai envolver inversão térmica, tá? Coisas que vocês já estão acostumados a ouvir, né? E na Grande São Paulo a gente está acostumado a ver isso. Por falar em São Paulo, pessoal, vale a pena falar aqui da poluição no ciclo da água, tá? O ciclo da água, pessoal, ele está desregulado no nosso país. Por quê? Porque no Rio Grande do Sul a gente teve as enchentes, certo? A gente teve as enchentes esse ano. Então, enchentes Rio Grande do Sul. E São Paulo, o estado, tem passado por uma seca, pessoal. Beleza? Então a gente tem um desbalanço aí, muito em um lugar, pouco em outro. E a água, pessoal, a água chega na nossa região aqui do Paraná, de que forma? Ela vem lá da Amazônia, pessoal, não só dessa forma, mas é uma forma considerável, vem lá da Amazônia através dos rios voadores. Então a água chega do Oceano Atlântico para a Amazônia não consegue comportar toda aquela água, até porque a vegetação é grande e tem a evapotranspiração. Então junta todo esse fenômeno com água, essas massas de água, né, massas aéreas de água, descem por aqui. Quando chegam na Cordilheira dos Andes, não consegue passar. Então se concentra na região aí do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e até mesmo no Rio Grande do Sul. Beleza? Então os rios voadores pode ser um tópico bacana aí para essa parte de desastres ambientais. Levou as enchentes do Rio Grande do Sul, foi um dos fatores, né, e a seca em São Paulo, no caso a não chegada.
Outro fator que atrapalha os rios voadores e tem a ver também com a seca em São Paulo são as queimadas e o desmatamento, tá, pessoal? Não é só no Brasil que ocorre isso, beleza? Né? É sim uma investida do agronegócio, mas não é só esse fator. Mas as queimadas e o desmatamento, né, eles estão ligados por quê? Uma das estratégias de desmatamento são as queimadas, beleza? Então, assim, quando você vê lá, tá falando de queimada, qual que é o objetivo final? O desmatamento, a ocupação daquela área, beleza? A remoção da vida ali, remoção das árvores principalmente, mas também dos animais que estão ali, e isso gera uma série de problemas, tá? Esses pontos aqui são pontos chaves, mas a gente tem aqueles clássicos. Então, por exemplo, o aquecimento da temperatura do mar gera o quê? O embranquecimento dos corais, tá? O aumento da temperatura. Outro fator muito importante, combustíveis fósseis, né? Combustíveis fósseis é um fator aqui que pode cair como desastre ambiental. A queima dele, beleza? Lembra aí que os fósseis, pessoal, eles são a inversão do modo natural. Espera-se que tudo orgânico seja decomposto. O fóssil não foi decomposto. Então a gente pega essa estrutura de carbono que está lá na litosfera e joga para a atmosfera. E isso pode gerar consequências, tá? Pode não, isso aí gera consequências, beleza? Agora, para não ficar só nesse clima pesado de desastre, pessoal, as energias renováveis também são um tópico muito interessante para você estudar, beleza? Lembrando que no Brasil a gente desenvolveu o bioetanol. E esse bioetanol, né, é uma patente intelectual nossa, ele é uma forma, através da fermentação do álcool, onde a gente consegue gerar combustíveis. Combustíveis verdes, né, combustíveis sustentáveis. Outro ponto chave, pessoal, que é conteúdo para o Enem, é qualidade de vida. O Enem sempre vai pegar essa sua interpretação de qualidade de vida, tá? E aí eu vou tentar trazer aqui para você por que biologia tem a ver com qualidade de vida sem um assunto teórico. Bom, um dos fatores para medir a qualidade de vida é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. E ele leva em consideração algumas propriedades, inclusive a expectativa de vida. Essa expectativa de vida ela pode ser influenciada ali muito pela saúde, né? Então, por exemplo, a presença de dengue nos locais pode influenciar a expectativa de vida, né? As taxas de gravidez na adolescência podem entrar como conteúdo, tá? A prática de atividades físicas, né? A prática de atividades físicas linkando tecidos é uma ótima questão com carinha de Enem mesmo, tá? Outro ponto ali sobre IDH também que pode influenciar é o uso de drogas, né? Então, um efeito ali psicotrópico, um efeito no tecido nervoso pode ser um conteúdo também. Tá? E tudo isso, tudo que remeter à saúde, pessoal, pode entrar. É um tópico à parte. O que eu quero dizer com tópico à parte? Entra lá no componente curricular do Enem. Quais são os conteúdos que podem cair no Enem? Assim como o Enem lista a ecologia, assim como ele lista a célula, ele lista a qualidade de vida. Então, se esse é um tópico chave para cair questão, vai ter pelo menos uma questão de qualidade de vida. Então, se prepara aí e vamos avançando aqui, tá? Um outro ponto muito importante, que cai bastante também, pessoal, é hereditariedade, o conteúdo de genética. Hereditariedade, é uma palavra mais complicada de escrever, né? Hereditariedade. Olha aí. Para genética, pessoal, o que você tem que estudar? Primeira lei de Mendel, tá? A primeira de Mendel, pessoal, ela tem aquela proporção do 3:1, beleza? E ela tem ali algumas condições, alguns fenômenos que aparecem, que é a dominância incompleta. E a dominância incompleta é o quê? É aquele caso da flor, né? A flor rosa. Por quê? Dominância incompleta. Se eu cruzar uma flor vermelha e uma branca e eu obter uma rosa, é uma dominância incompleta. Ela não é nem branca nem vermelha, ela é rosa, ela é o meio termo, tá? E a ideia do rosa, pessoal, é trazer isso, essa mistura de cores, tá? Mas ele pode brincar de outra forma também. Ele pode trazer aí vermelho e amarelo e falar de uma flor laranja. É possível também, tá? Ou vermelho e azul e uma flor roxa. Pode ser também. Outro fenômeno é a codominância. Quando, aí sim, pessoal, ao invés de eu ter uma flor rosa, eu tenho uma flor com partes brancas e vermelhas. Né? A codominância, tá? E a codominância, ela é a carinha do sistema ABO. Por quê? Porque o sangue AB ele é um exemplo de codominância. É um sangue, né? Um sangue com características de sangue A e de sangue B ao mesmo tempo.
Então a codominância é um ponto aí chave para cair o sistema BO. E é claro, né, o RH também, né, pessoal? Por que não? Tá? Então a parte de sangue pode ser aqui. Um outro ponto para estudar em genética é a própria segunda lei. Né? A segunda lei de Mendel, ela pode envolver ali a proporção dela, que é 9 para 3 para 3 para 1, beleza? Então, quando eu cruzo indivíduos, né, os famosos ali, os F1, quando eu cruzo eles, eu vou obter uma proporção ali, a F2, com 9 para 3 para 3 para 1. Quem que eu tenho que estudar aqui, que vai ser a minha referência de genética de segunda lei de Mendel? O labrador, tá? Quando eu pego ali a segregação independente, eu vou ver ali não só Azão ou Bzão, mas aqui no labrador eu vou ver Ezinho e Bzinho, né? Ou Ezão e Bzão, e aí você vai entender melhor essa segunda lei de Mendel, tá? Esqueci de mencionar aqui na primeira, pessoal, mas um outro ponto que pega bastante são os alelos mortais, tá? O nanismo nos seres humanos é um exemplo de alelos mortais. Se eu tiver 2 dominantes, o indivíduo não nasce. Isso pode alterar a proporção. A proporção cai de 3 para 1 para 2 para 1. Tá? Ela é alterada no caso. Beleza? Isso aí é importante você entender. E um outro ponto chave, pessoal, aqui ainda dentro de hereditariedade, é claro, DNA e RNA. Tá? Você ficaria chocado, você aí que está no caminho, você aí que está estudando todos os dias, você ficaria chocado com quanto as pessoas confundem isso e com quanto isso cai no Enem, tá? Então, pessoal, lembra aí, DNA tem adenina, timina, citosina e guanina. RNA tem adenina, uracila, citosina e guanina, tá bom? Lembrem disso, estudem, pessoal, os códons, que é aquela parte de transcrição gênica. Nossa, professor, mas é muito conteúdo? Gente, é muito conteúdo de biologia, tá? Não dá tempo da gente ver todos os pormenores, por isso que você precisa entrar na videoaula. Então, acessa aí o canal, tem as playlists, tá? Acessem aí as aulas do Cristiano, do Mica, as aulas de biologia, que tá aí no canal do Ângulo, para você poder conferir, né? Poder ali esmiuçar esse conteúdo, tá? Então, essa parte de genética é muito importante. Envolve muito um estudo ali de matemática, de proporções, né? E você vai estar fazendo a sua prova junto com a linguagem de matemática. Então ali, estudando para um, você está estudando para outro. Quando você estuda proporções, né, probabilidade, você está estudando genética. E se você estudar genética e se aprofundar nisso, também vai te ajudar a entender probabilidade, tá? Não se esqueça, pessoal, da regra do E e da regra do OU. Quando o exercício pede lá para você falar sobre 2 características, né? Por exemplo, um indivíduo albino e masculino. Ele quer saber até o sexo da criança. Você vai usar a regra do E. Ele quer 2 características, então você multiplica, tá? Multiplicação. Agora, quando ele pede lá para ser uma ou outra, albino ou hemofílico, pede lá uma característica ou outra. Aí, se for ou, você soma, tá? Soma o quê? Soma as proporções, tá, pessoal? Aí lembrando, tá? Quem não é da matemática às vezes se perde nisso. Você não soma a proporção desse jeito, você faz a fração e aí soma a fração, tá? Então lembrem-se dessas regras aí para essa parte de genética. Um outro fator chave, pessoal, e aí a gente vai finalizando já a nossa revisão aqui, é a parte de evolução, gente. Evolução e origem da vida são tópicos que podem sempre cair, né? Por quê? Porque é muito amplo, beleza? A evolução, ela pode falar lá para você da evolução darwiniana. A evolução darwiniana vai falar ali um pouco sobre, por exemplo, seleção natural, certo? Vai falar para você também de seleção sexual. Qual que é a diferença dos dois? O que significa cada um? Pessoal, seleção natural é uma seleção de adaptação. Então, os indivíduos que já estão adaptados ao meio são indivíduos que vão ser selecionados naturalmente, tá? Segundo a teoria de evolução do Darwin, beleza? E a seleção sexual, pessoal, não envolve uma disposição ao meio,
mas uma disposição a ser selecionado sexualmente mesmo. É o caso do pavão, né? Então o pavão macho, ele é bonito, ele tem aquela cauda ali, né, frondosa, que chama atenção. Por quê? Não é uma adaptação. Ele não voa por conta disso. Ele nem voa, né? Ele não vai ser mais rápido por conta daquela cauda. Mas por que ele tem aquilo? Para atrair a fêmea. As fêmeas que foram copulando com esse macho ao longo da história, né, preferiram esse tipo de macho, fizeram uma seleção sexual, beleza? A cauda, inclusive, ela até atrapalha o animal na hora da fuga, né? Então não é muito ali adaptação de sobrevivência, mas sexualmente faz sentido para eles, tá? E aí, pessoal, uma outra forma de estudar a evolução do Lamarck. Só que assim, a gente sabe que não é a frente estudada hoje, né, que a gente leva aí como a evolução, né? A gente não estuda mais o Lamarck como algo correto, algo coerente. Mas a gente tem que entender aqui os pontos principais dele, pessoal. Primeira coisa com o Lamarck é que ele rompeu com o fixismo, tá? Então ele tem a sua importância histórica. Se tiver algum exercício que fala que ele é ridicularizado ou não é levado a sério, pessoal, não é assim, ele é levado a sério, ele rompeu com o fixismo, tá? Agora, um outro ponto-chave, pessoal, é um princípio, tá? Um princípio de mudança que ele pregava, que é o quê? Quando exposto a uma dificuldade, tá? O ser vivo, ele evoluía. Então, ao contrário dele estar ali presente no meio e o meio selecionar ele, quando aparecia uma adversidade, esse indivíduo se forçava a mudar. É aquele exemplo clássico da girafa. Então as árvores foram ficando mais altas e a girafa se forçou a ter um pescoço mais alto. Mas não é assim. A seleção natural, ela fala o quê? Que à medida ali, né, que a girafa foi permanecendo com o pescoço mais alto, que foi copulando com outros seres, né, outras girafas que tivessem também um pescoço mais alto, essa característica prevaleceu e foi adaptativa para o meio delas. O Lamarck vai dizer, não, ela olhava lá a árvore no alto, esticava o pescoço dela e pegou. E mais do que isso ainda, essa característica adquirida, tá? Então olha aí, característica adquirida tem a ver com Lamarck. Essa característica, ela era deixada de herança. Então, o adulto desenvolvia aquilo e deixava para a prole dele, tá? Até por isso a gente brinca muito, né? Pô, se fosse assim, tatuagem feita passava para o filho. O filho já nascia tatuado. Por que não acontece isso? Porque, pessoal, demora ali gerações, tá? Quando a gente fala de evolução, pessoal, a gente não está falando do indivíduo, a gente está falando da população dele, tá? E quando eu falo de população, eu falo também de especiação, que é um outro conteúdo importante para você estudar. Especiação, pessoal, tem a ver com populações que são separadas, tá? Biogeograficamente, tá? Elas podem ter ali uma barreira geográfica, certo? Essa barreira geográfica pode ser um motivo de especiar. Por exemplo, um rio que se divide em dois eixos, né? Um eixo fica ali uma espécie de peixe e o outro eixo, aquela população não tem mais tanto recurso genético, né? Então ela vai acabar ali copulando entre eles, o que limita e gera uma nova espécie. É um evento de especiação porque teve uma diferença geográfica. Um outro motivo é uma diferença biológica. E aí nos animais é mais difícil de ver isso, mas nas plantas é bem comum. Se uma planta der flor no outono e a outra só lá na primavera der flor, elas nunca vão se cruzar. E elas nunca vão encontrar ali o grão de pólen com o gineceu, né? Então, quando nunca tem esse encontro, então aquela planta que só floriu ali no outono, ela vai se especiar e aquela que só vai florir na primavera vai se especiar em outra também, tá? Então, pessoal, foquem nesses conteúdos, beleza? Não se esqueçam de estudar todos os reinos, estudar os ciclos de vida, tá? E lembrar das características. Ver tudo isso daqui, pessoal, numa noite é muito complicado, mas você pode rever as videoaulas no YouTube, beleza? Dá um like, se inscreve no canal, beleza? Não deixa de acompanhar, tá? Reveja essas aulas, ainda dá tempo, beleza? Ainda dá tempo de você estudar para o Enem. Poxa, realmente, rever tudo é complicado, né? Tem muita coisa para fazer ainda, mas muita coisa pode ser feita, tá bom? Então vai lá, foca, estuda, beleza? Fico por aqui, um abraço para todos vocês,
Mandem suas dúvidas, tá? Aí nos comentários ou no Instagram e a gente vai tentar responder aí nessa reta final, beleza? Falou, gente! Eu e você sabemos como é difícil você se planejar e se organizar para dar início aos seus estudos. E foi pensando justamente nessa dificuldade que eu sei que você tem, que resolvi, depois de 10 anos auxiliando, acompanhando alunos nos seus estudos, elaborar um e-book exclusivo aqui para o pessoal do canal do Aprender Aulas, justamente para que você tenha um roteiro em mãos, com passo a passo de tudo que você tem que fazer inicialmente para começar a se organizar e se planejar aí para o Enem ou qualquer vestibular do país. Clique nesse link aqui embaixo na nossa descrição do vídeo e adquira já o seu e-book.